dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado, mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um especial CristoCast, sempre especial, porque eu sempre tenho um convidado especial aqui ao meu lado para falar de Deus, para que essa mensagem chegue ao teu coração aí do outro lado. Então, se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Andréa Amazonas, anfitriã do CristoCast, e eu já começo te pedindo para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, para você já deixar o seu like, porque eu sei que vai ser uma conversa boa, e para você compartilhar para aquelas pessoas que você ama ou que você sabe que estão precisando ouvir uma palavra de Deus. Tenho certeza que hoje vai ser muito especial, porque eu tenho um convidado aqui que vai dar o testemunho e com certeza vai chegar aí do outro lado, aquecendo o seu coração. Com muita alegria eu recebo o pastor Rodrigo Gonçalves, que começa dando o seu recado para aquela câmera. Olá, gente. Uma honra estar aqui, uma honra poder participar desse podcast com vocês, de poder compartilhar aquilo que Deus tem feito, aquilo que a palavra de Deus diz para cada um. Pastor, muito obrigada. Posso chamar de você? Sim, fique à vontade. Você é super novo, né? Então, para eu não fazer nenhuma gafe aqui, vou chamar de você, tá bem? Primeiro, obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aqui com a gente. É sempre muito bom receber as pessoas que a gente sabe que buscam viver realmente em busca, né, de seguir os ensinamentos de Cristo, de agir no dia a dia como Ele nos ensinou. Obrigada mesmo, viu? Amém. Eu queria começar conhecendo a sua história. Você sempre foi de família cristã? Sim. Para misericórdia de Deus, é um privilégio, né? Sim. A gente crescer numa família cristã. Venho já de uma quarta geração de pessoas de linha protestante. Uhum. E tive também o privilégio de o meu avô ser alguém que se entregou ao evangelho muito cedo, que se entregou à vida missionária. Já cresci... Você já era nascido quando ele se converteu? Não era nascido. Mas quando ele se entregou para a vida missionária, eu era um bebê ainda. Uhum. Tá tão em voga falar do Marajó, né, por vários motivos, Uhum. mas o meu avô foi justamente para a região do Marajó, região ribeirinha, num tempo que ninguém falava sobre isso, aquele momento ali dos anos 80, né, ele se entregou para a obra missionária e ali ele plantou igrejas, ele reabriu igrejas que haviam fechado, ele foi fazer o trabalho missionário na região mais carente mesmo, que foi a região ribeirinha. Ali por volta ali de Melgaço, e passou um tempo em Melgaço, um tempo em Breves, quais cidades mais? Foram mais ou menos umas 5 a 6 cidades que ele ficava circulando nas regiões ribeirinhas. Então você cresceu vendo essa realidade, ele atuando Sim. dessa forma. Morávamos em Belém, mas todo ano, julho e janeiro, a gente ia para onde ele estava. Em julho, a gente passava o mês todo fazendo EBF, não sei se você conhece. Não, me fala. É a Escola Bíblica de Férias. Certo. Onde a gente ia levar para aquela comunidade ribeirinha várias lições, tanto da parte bíblica, quanto de outras atividades, com corinhos infantis, com palavras. Em alguns lugares, a gente ia fazer atividades até de ajudar a pessoa a ler. É mesmo? Porque é uma realidade ribeirinha. Sim. Essa dificuldade. Sim. Então, a família toda ia. Eu era criança nesse meio, não entendia tão bem como que era a missão, tanto que eu não tinha noção de que era só a minha família que fazia isso. Eu achava que todos os que acreditavam em Jesus faziam também isso, né? Mas quem puxava muito era a minha mãe. Meu avô era o pastor, mas a minha mãe era coordenadora desse trabalho infantil. Entendi. Então, para você acabou sendo mais natural você trilhar esse caminho até ser pastor? Como isso funcionou para você? Bom, quando eu comecei a ter o meu próprio relacionamento com Jesus, porque crescer numa família cristã não é garantia de que você realmente vai se relacionar com Jesus. A gente precisa ter a nossa experiência pessoal. Mas quando isso começou a acontecer, eu tinha muita certeza no coração que eu queria dedicar minha vida a Ele. Não sabia exatamente como. Tive também o privilégio de conhecer a Jocum. Não sei se você já ouviu falar. Também não, me explica. A Jocum é uma agência missionária chamada Jovens com uma Missão.
Certo. Aqui em Belém, eles têm uma base ali em Ananindeua, na estrada do Maguari. E aquele local é um local de formação de missionários. Além da atividade de formação de missionários, eles acabam tendo pequenos cursos, seminários, eles têm acampamentos. E uma das atividades eram os acampamentos para adolescentes. E eu participei muito cedo desses acampamentos, fui várias vezes. E ali eu tive muitas experiências com Deus. E ali eu tive certeza de querer dedicar minha vida a isso. Então, entreguei minha vida com o coração de querer entrar no trabalho missionário. Meu coração se encheu principalmente pelas regiões do mundo onde a igreja não pode entrar. Você sabe que tem muitas nações que são fechadas ao cristianismo, né? Sim. Então, meu coração ardeu por esses povos. Entendi. E eu comecei a orar muito por isso. Nessa caminhada, a Jocum começou também a fazer trabalhos com ribeirinhos. E eu conhecia muito bem essa realidade devido ao meu avô. Só que, normalmente, as pessoas que são de Belém, nascidas em Belém, por mais que eles conheçam de ouvir falar a realidade, eles não sabem realmente chegar lá. Isso é uma realidade de Belém, apesar de ser tão pertinho, mas as pessoas não sabem como ir no porto, como fazer as coisas. Geralmente é quem veio do interior que sabe. E o belenense sai pouco da capital para ir para o interior. Realmente o que nasceu e foi criado em Belém, ele acaba indo mais para outros estados. Vai para outros estados e não vai para o interior do estado, verdade. Então, por conta dessa realidade, eu acabei contribuindo muito, porque eu conheci as ilhas. Foi aí que eu fui entendendo que eu era uma exceção, porque eu achei que era normal as pessoas irem para isso. Fui me entendendo como gente e entendendo que eu era uma exceção por saber remar, saber pilotar uma rabeta. As pessoas se surpreendiam porque não imaginavam. E eu contribuí muito aí, só que ao mesmo tempo que eu estava contribuindo com essa parte logística do trabalho deles, eu também estava aprendendo muito, porque você está convivendo com missionários experientes, muitos que vieram de outras nações, que falavam outras línguas, trazendo uma riqueza de conteúdo enorme em vários fatores, não só cultural, mas conhecimento bíblico, conhecimento prático da missão. E tudo isso aí foi enchendo o meu coração, queimando cada vez mais. Isso trouxe uma certeza grande que eu queria isso. Eu digo que nessa altura você era adolescente? Eu estava ali nos meus 15, 16 anos. Certo. Fazendo ensino médio, mas também fugindo de vez em quando das aulas para estar em alguma missão. E aprendendo muito, eu fui tendo a certeza que era isso que eu queria. Sobre a questão pastoral, na minha cabeça eu não ia me envolver pastoreando igreja. Eu queria me envolver justamente nos lugares onde não tinha igreja, com a evangelização. Esse era o meu coração. Mas no meio da caminhada, a gente vai encontrando alguns desafios grandes. Um grande desafio que eu encontrei no meio da caminhada é a falta de apoio que pessoas que querem ser missionários transculturais acabam tendo. Certo. Porque não é tão simples, precisa de recurso. Quem quer ser missionário numa nação principalmente fechada, ele não costuma ter um apoio tão grande. Vamos voltar só um pouquinho, porque quem assiste a gente, às vezes, a gente, graças a Deus, tem um público bastante diverso e algumas palavras, alguns conceitos a gente não sabe. Por exemplo, o que é a transcultural? Não é uma missão transcultural, é isso? Isso. A gente costuma dizer que o evangelho ele precisa chegar a todas as pessoas. Certo. Chegar a todas as pessoas significa chegar também a todas as culturas, porque as pessoas fazem parte de uma cultura. E, de forma natural, ele não transporta as culturas. Um exemplo. Vamos dizer que a gente fique aqui, vivendo a nossa vida, esperando que, de forma natural, um dia, um país muçulmano, onde o islamismo seja um regime, de fato, a gente fica aguardando que ali vai surgir uma igreja, surgir cristãos. Vai acontecer? Não. A gente precisa, de forma intencional, investir na pregação do evangelho naquele lugar. Essa foi a ordem que Jesus deu. O ID foi isso. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos de todas as nações. Então, quando a gente fala do transcultural, é quando
chega a outra cultura. Quando quebra as barreiras culturais, chegando em todas as culturas. Só o fato de a gente chegar a Ribeirinho, a gente já pode ver que é transcultural, porque não é a sua forma de vida, não é a mesma forma do ribeirinho, é completamente diferente. Certo. Então já é outra cultura. A gente até brinca que o cametaense já tem outra cultura pela forma de falar, né? É verdade. E quais foram outras culturas que você chegou a trabalhar na missão? Bom, a minha primeira experiência já no meu ministério, não acompanhando mais a minha família, foi indígena. Apesar de que eu considero o ribeirinho transcultural, observando hoje a gente percebe, né? Mas além dos ribeirinhos eu tive o privilégio de trabalhar entre indígenas. Me lembro que ainda adolescente, eu vi uma reportagem da tribo Zoé. Essa tribo Zoé fica no Amapá. E quando eu vi essa reportagem, uma tribo nova, que as pessoas tinham acabado de descobrir que ela existia, na minha cabeça isso não acontecia, porque já a pesquisa já era tão bem feita que não descobri uma tribo nova, mas houve nesse período, eu era adolescente, essa descoberta que saiu em vários noticiários, e eu fiquei com aquele pedaço de jornal e orei por isso. Senhor, no meu país ainda tem não alcançada? Olha só. Para mim era uma novidade. Sim. Então, eu comecei a orar por isso. Muitas pessoas perguntam, Deus falou para você? Não, Deus não falou. Meu coração queimava por isso. Não houve um momento que Deus disse, vai e faz. Mas aquela reportagem queimou tanto no meu coração. Aí eu conheci um missionário da Jocum chamado Cláudio, que tinha vindo do Rio de Janeiro para ir para uma tribo indígena. Nossa. Quando eu conheci ele, eu falei, eu quero ir contigo. Aí ele olhou para mim, eu nos meus 17 anos de idade. Aí ele falou, tem que fazer 18 pelo menos. Pois esperamos eu fazer 18. Mas pelo menos não disse não. Verdade. Mas ele mesmo foi muito, muito bom. Ouvir alguém mais experiente, porque às vezes a ideia do jovem afoito, ele acaba se extrapolando e fazendo, né? O afã de querer fazer, pode fazer do jeito errado, né? Então, o que ele fez? Ele me deu alguns livros para ler, pediu para mim fazer algumas formações lá na Jocum, e tudo que ele falou para me fazer, eu fiz. Ele já mais experiente, na época ele estava ali nos seus 40 para 50 anos, já tinha uma certa caminhada nesse trabalho. Se eu não me engano, na época ele já tinha uns 15 anos atuando entre indígenas. Então, ele liberou eu acompanhá-lo primeiro para a tribo Kayapó, que foi uma visita de um fim de semana. Só que eu cheguei na tribo Kayapó, que ele me enviou, já era uma tribo que o povo já falava português, uma boa parte. Eles estavam numa região que a Vale explorava a terra indígena. Com autorização dos indígenas, os indígenas recebiam indenização por isso. Ou seja, eu fiquei com a sensação de que aqueles índios não precisavam de mim. Por quê? Entendo. Primeiro, eles já tinham os seus cultos. Uma pequena brincadeira, né? Na minha época, o meu videogame era o Super Nintendo. E eu cheguei na tribo, o índio tinha um PlayStation 2. Que eu nunca nem tinha visto. Mais atualizado que o seu. Nunca nem tinha visto 2, só conhecia um e ele já tinha o 2. Então, era uma tribo bastante avançada. Aí eu perguntei para ele, por que te veio para essa primeira? Ele falou, porque eu não posso te levar para mais primitiva de cara. Tem que ter calma. Tem que ir aos poucos. Ele foi bem sensato. Mas depois dessa experiência, nós fomos com o intuito de passar um tempo bem maior na região de Faro. Fomos primeiro para Santarém, depois para Óbidos, indo nessa trajetória para chegar em Faro. Chegamos em Faro, tivemos o apoio do pastor Paiva, que era na época o pastor da Assembleia de Deus lá. E ele arranjou o tradutor. Então nós passamos, na época, 4 meses trabalhando com os índios Iscariano e Cachuiano. Nesse meio visitamos outras tribos, mas a nossa atuação mais eficaz, a atuação maior foi entre essas 2 tribos. Eu estou aqui, a gente está conversando e eu estou aqui me lembrando algo que eu vi na internet, eu estava tentando me lembrar
aonde foi que eu vi, mas eu não estou conseguindo me lembrar de onde foi. Mas o fato é que era uma pastora que estava falando sobre quantos países ainda não têm a Bíblia traduzida para aquelas línguas, né? Ainda são muitos países. E eu estava pensando, quando ela falou isso, a minha mente sempre ficou muito pensando para fora, né? Para os outros países. Mas se a gente for ver, a gente ainda precisa trabalhar muito internamente do país para que as pessoas tenham o acesso à palavra de Deus, né? Ainda tem muita gente que não tem. Muito. E nós temos algumas organizações missionárias que trabalham especificamente com isso. Uma que eu amo, porque vejo o trabalho deles tão eficaz, com uma paixão pelo Evangelho, a Missão Além. Não sei se você já ouviu falar. Não conheço. A Missão Além é Associação Linguística Evangélica Missionária. É esse o nome, Associação Linguística Evangélica Missionária. Eles focam exclusivamente na tradução da Bíblia para determinados povos. E um dos povos que eles focam bastante são os indígenas que ainda não têm Bíblia. E nós temos tribos dentro do Brasil que não tem não tem a Bíblia na sua língua. Uma das tribos que eu fui, a Iscariana, ela tinha apenas o Novo Testamento traduzido. Então, o período que eu tive lá, eu contei para eles as histórias do Antigo Testamento. A gente pegou Hebreus 11, os heróis da fé. Então, eles sempre guiam citações sobre essas pessoas, mas eles não conseguiam ver a história deles, porque estava no Velho Testamento, que eles não tinham. Então, eu aproveitei para contar para eles essas histórias, tentar narrar para eles o Antigo Testamento. E não era fácil, porque algo que é incomum em várias tribos é a forma como eles contam história. Como é? Eles praticamente encenam a história. Não é só sentar e contar como a gente imagina. O que a gente imagina de um idoso? Geralmente é o idoso que conta a história lá. Sim. Raramente são jovens. Então, você vê um idoso, você vai imaginar o idoso sentado numa poltrona contando uma história, a gente apenas na imaginação. Mas, entre as tribos daquela região, o idoso fica de pé, ele faz som, ele pula, ele dança contando a história, ele encena a história completa. Então, para eles me ouvirem e terem atenção, eu tinha que fazer igual a eles. Tive que aprender, observar bastante e contar a história encenando. Imagina eu contando a história de Davi e Golias. Eu tive que pegar pedra, girar e cair. E assim foi. Fui contando a história. E eles receberam muito bem, porque eles queriam muito conhecer a história do Antigo Testamento. A outra tribo que a gente atuou bastante foi a Cachuiana. Eles já não tinham nada da Bíblia. Eles tinham dentro da tribo a Bíblia em Waiwai, que é outra língua. Mas eles falavam português também, não? Geralmente nessas tribos só o líder da tribo falava português. Tá. Lá o nome do líder é Tuxaua. Então, geralmente é eles que falavam, um homem ou outro entende, mas não conseguia falar. Só entendiam frases, coisas rápidas. Lá nessa tribo, a língua Waiwai, ela é como se fosse português e espanhol. Eles entendiam uma coisa ou outra, mas não conseguiam entender a história completa. E eles tinham trechos que alguém tinha deixado lá de escrita da Bíblia, mas era só, parava aí. Então, eles não tinham na memória, os cultos deles eram muito diferentes daquilo que a gente imagina hoje como um culto cristão. Por quê? Como eles não tinham sido ensinados, eles faziam uma reunião em volta da fogueira e alguém contava alguma coisa bíblica que eles tinham ouvido de outro. Sim. E acabava o culto aí, eles não tinham música no culto, porque eles não sabiam como fazer. Entendi. Então, a gente foi tentar ensinar o básico. Lá eu fui pela primeira vez batizar nas águas. Nossa. Eles não eram batizados nas águas. Fui celebrar pela primeira vez uma Santa Ceia, que foi bem diferente, porque não tinha pão. Sim, e vocês fizeram como? Eu fiz com biju. O biju foi o pão ali. Tentando explicar para eles a essência. Sim. Porque a palavra de Deus nos diz que é em memória de mim. A verdadeira essência da Santa Ceia é lembrar do sacrifício de Jesus. Sim.
Então, apesar de eu não ter os elementos apropriados, eu tentei ao máximo levar a eles a essência, que era essa lembrança, não só a lembrança, como a consciência de que ali é uma renovação de aliança. Sim. A aliança da pessoa com o próprio Jesus. Que bonito. Então, apesar da ausência dos elementos originais, a gente lutou para que eles entendessem, compreendessem o real propósito. Entendi. É muito incrível, né? Essa ação, você estar lá e ser um instrumento de Deus, na verdade, né? Na vida daquelas pessoas. Como é que eles absorviam isso? A partir do momento que vocês estavam ali, eu imagino que logo que chegavam podia ser algo estranho, entre aspas, né? Por não conhecer. Mas qual era a diferença do depois? Bom, algo importante de citar é que nós não fomos os primeiros, não fomos nós que introduzimos o evangelho lá. Já outras pessoas haviam entrado lá, haviam feito trabalhos, então eles já estavam abertos. Isso aí é algo importante de citar. Quando chegamos lá, eles já estavam esperando e ansiosos por alguém. Tá. Então, isso aí foi uma abertura enorme. Faz toda a diferença. Né? Sim. Acho que quem vai introduzir o evangelho, né? Ele vai encontrar muito mais dificuldades. As barreiras são maiores. Entendo. Não foi o nosso caso. Mas como eles estavam abertos, tudo que a gente ensinava, eles estavam querendo viver, estavam querendo que realmente fizesse parte. Então, a gente trazia qualquer elemento. Por exemplo, fui tentar explicar as palavras de Jesus. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Quando eu falei, vós sois o sal da terra, todo mundo olhou para mim e perguntou o que é o sal. É isso. Verdade. Enquanto aqui eu tenho que tentar explicar as propriedades, ou então só falar isso, a pessoa já conseguiu captar muita coisa, parece que eu tinha que explicar o elemento. Só que tinha um detalhe. Da tribo Cachuiana até a cidade, não era próximo, era um dia de viagem de barco. Nossa. Só que eu resolvi que eu queria ir pegar o sal para eles verem. E como é que eu explico o sal? Mas o que é o sal? É um tempero. Aí falou, a gente tem vários temperos aqui. Tá. Mas eu tenho que te explicar o que é o sal, vou ter que trazer. Trazer o sal. Então eu levei o sal até eles. Expliquei que o sal ele está na grande maioria daquilo que a gente come, só não nos doces. Ainda tem doce que tem um pouco de sal, né? Aí coloquei o sal na mão de cada um e eles foram colocando logo na boca. Queriam provar o que era, né? Aí quando eu comecei a explicar, para tentar explicar a proposta bíblica do sal, eles tiveram que provar primeiro. Aí a gente entrou num contraste cultural. Para eles não têm um tempero que eles jogam em todo tipo de comida. É para cada comida tem seus temperos, que são as ervas. E é muito gostoso, não tem sal, mas é muito gostoso. Nem todo mundo acha gostoso, eu achava. Mas aí eu comecei a explicar para eles, vós sois o sal da terra, o que Jesus estava falando? De 3 coisas. Primeiro, o sal, ele serve nos lugares onde não tem geladeira de conservante. Então a igreja é responsável por conservar o mundo, não deixar de apodrecer. Eu comecei a explicar como seria conservar com sal. Segundo, o sal serve para dar sabor. Aí a gente pode até pensar, eles falaram logo, então todas as comidas têm o mesmo sabor? Não. O sal, na medida certa, ele realça o sabor do alimento. O frango não tem o mesmo sabor da carne, mesmo que os dois sejam temperados com sal. E em terceiro, o sal ele também serve para nos dar sede. Então a igreja é responsável por não deixar o mundo apodrecer. A igreja é responsável por realçar o sabor de cada lugar e de cada pessoa. E a igreja na terra também é responsável por dar sede de Jesus nas pessoas. Então comecei a tentar explicar esses elementos, cada detalhe, mas tinha que mostrar para eles o que era o sal. Então, para uma pregação, tudo muda, é totalmente diferente da nossa realidade aqui. Sim, incrível essa experiência. Eu fiquei curiosa, assim, porque aí já era você atuando realmente, né, como missionário, mas o teu início, essa sede que você falou, né? Como começou essa tua sede? Algo aconteceu?
algo te despertou? Porque eu lembro que você falou assim no início da nossa conversa, né? Que não quer, por ser de família cristã, não quer dizer que você vai ter uma vida sentir essa mesma coisa, né? Sim. Como foi que isso aconteceu para você? Bom, a minha vida foi cercada de experiências. Uhum. Eu considero que a experiência ela determina muito decisões que a gente vai tomar. Por o meu avô atuar em lugares de extrema carência, ele viveu um evangelho com manifestações do poder de Deus de forma extraordinária. Então aconteceu muito em comunidades ribeirinhas que não tem para quem correr, não tem como tu ter auxílio de saúde. Hoje até que tem um pouco mais. Ainda é precário, mas naquele período era pior ainda. Mais ainda, sim. Então ele orava por cura e as curas aconteciam. E eu vi muito isso nos surpreende. Eu também, em dado momento da minha vida, criança, descobri que tinha epilepsia. E que por conta disso seria proibido de fazer várias coisas. Não ia poder fazer um esporte, não ia poder dirigir, porque poderia ter uma crise a qualquer momento. E, semelhante a muas pessoas, oraram por mim. Aquilo marcou a vida, eu criança, em oração eu ser curado, completamente. Da oração em diante, não tive crise, nunca tive nenhuma sequela, nada do tipo. Você lembra bem disso? Lembro bem. Eu era criança, acho que por volta dos 5, 6 anos, mas eu lembro muito bem. Dessa experiência, né? Foi uma tristeza para toda a família, até porque, desde muito cedo, eu cresci ouvindo da minha família que eu seria um pastor. Eu cresci ouvindo isso. Nossa. Mas quando cheguei na adolescência, devido a várias questões que todo adolescente tem de dúvida, disso, daquilo, a gente vai tendo as nossas dúvidas. Sim, sim. Só que sempre que as dúvidas vinham, eu também lembrava muito das experiências. E eu acabava indo muito para a palavra, ter as minhas respostas. Perfeito. E nesse momento, livros que nos auxiliam me ajudaram muito. Um exemplo, C.S. Lewis, já ouviu? Sim. Com certeza, né? Sim. O livro Cristianismo Puro e Simples foi um livro assim que respondeu muitas indagações. Acabou que tem um tema, um tema bíblico que a gente chama de apologética, defesa da fé. Sim. Que apologética clássica, ali de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, eles responderam as perguntas daquele período, Sim. que são estudos que são base hoje para a gente. Isso. Mas nós temos autores da atualidade que respondem as perguntas da atualidade, uma sociedade pós-moderna que tem perguntas diferentes. Sim. E ler autores nesse objetivo me fortificou muito. Tirou as dúvidas. E essa retirada de dúvida me fez mergulhar no Evangelho, tendo novas experiências, não mais as experiências da minha família, mas agora as minhas experiências. E um princípio também que foi muito importante, que a Jocum me ajudou muito, foi o princípio do devocional diário. Em Salmos capítulo 1, versículo 2, diz: meditai na lei do Senhor dia e noite. E esse foi um princípio que a Jocum bateu muito bem, me ensinou muito. Então, comecei a fazer isso diariamente. E isso foi me dando novas experiências, um novo conhecimento da Bíblia. Que a proposta basicamente é você realmente separar um tempo do dia, por menor que seja o tempo, mas diariamente você separar um tempo com Deus, onde você vai pegar um texto bíblico e você vai ficar remoendo ele na sua mente até você tirar o máximo daquilo. Só que são duas perguntas que nos norteiam. A primeira é: o que Deus falou comigo? Tenho que daquele texto entender o que Deus falou comigo. E segunda pergunta: e agora, o que eu vou fazer com aquilo que Deus falou comigo? Exatamente. Eu preciso trazer isso para a prática. Então, essa disciplina espiritual diária me fez crescer muito, muito, aprender muito, ter novas experiências com Deus. É muito bom ouvir você falar sobre isso, porque aqui no programa a gente incentiva muito a leitura da palavra de Deus, né, através da Bíblia,
E também esse devocional. A gente, na Igreja Católica, né, nós chamamos de Lectio Divina. É a leitura orante da palavra, que é semelhante ao devocional. Né? Então, nós temos um grupo no Cristocast, inclusive quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, é só ir no nosso link da bio, no Instagram, e entrar gratuitamente. Todos os dias a gente compartilha os versículos bíblicos e essa reflexão. Então, a gente incentiva muito que diariamente as pessoas tirem um tempo para estar com Deus. Para refletir, né? Sobre o que ele fala. Né? Tudo, sim, é importantíssimo. E eu tenho esse hábito, eu vou te falar que tem 3 anos que eu faço, e mudou completamente a minha perspectiva de olhar as coisas. Incrível. Inclusive, foi com essa prática que eu comecei. Eu falava assim, antes eu falava com Deus, agora ele conversa também comigo. Porque a gente vai vendo no dia a dia. Não é mais apenas um monólogo. Exato, não é mais. A gente realmente sente que está sendo respondido. Né? Eu recomendo fortemente para todo mundo. Eu acho incrível. E algo também que a gente sempre incentiva aqui, né? A gente tem uma frase, a gente diz assim, fale com Deus, mas fale sobre Deus também. A gente precisa, no nosso dia a dia, estar inserindo cada vez mais esses assuntos do dia a dia. Como que Deus está agindo no nosso dia? Das coisas mais simples, das coisas mais sobrenaturais. Amém. Né? A gente, o tempo inteiro, está falando para que a pessoa fique mais ligada. Porque, às vezes, estão esperando coisas, acontecimentos tão sobrenaturais, e ele está ali, né, falando contigo de uma forma simples, e você está desligado. E eu creio que são esses hábitos que a gente, de estudar a palavra, de dedicar um tempo para ter esse relacionamento com ele, que vai construindo muito do que nós somos. Né? A gente vai resgatando o que nós somos. Eu acredito muito nisso. Amém. É verdade. E, sim, eu acabei interrompendo você. Então, você também fazia o devocional, e houve um momento, porque eu imagino, assim, conhecendo da sua igreja, tem um momento que você aceita Jesus, não é isso? Você tem a recordação desse momento? Bom, minha família diz que eu fui várias vezes na frente. Eu acho que eu iria também, viu? Toda vez. Eu já fui a alguns cultos. E toda vez que o pastor fala assim, quem quer aceitar Jesus, eu fico com vontade de ir todas as vezes. Né? Porque a gente sente no nosso coração que a gente precisa. É verdade. Né? E como foi na sua experiência? Bom, eu não tenho isso na memória da infância, né? Mas a minha família sempre conta que eu era aquela criança que, se o pastor chamasse para aceitar Jesus, eu ia lá como primeiro já. Eu tive essas experiências de ter esse desejo de realmente entregar a vida para Jesus ali por volta da adolescência, quando eu fui vencendo algumas dúvidas. Ali eu considero que houve uma mudança, apesar de já ter vivido com a minha família várias coisas, mas eu vi que ali houve uma mudança de pensamento, uma mudança de foco. Ali também eu fui construindo esse destino, né? Você acredita, assim, porque eu penso que quem é de família cristã, durante uma boa parte da vida, vem a reboque dos pais ou a reboque da família, enfim. E aí tem aquele momento que vira a chave, que aí é a nossa... vira a nossa perspectiva, né? Que é o que vai direcionar qual é o caminho cristão que a gente vai seguir ou não. Não é isso? Precisa ter. Eu considero que foi ali na fase do início da adolescência, pelos 13, 14 anos, que eu tive essa minha experiência de não ser mais a fé dos meus pais, dos meus avós, que eu caminhava junto, mas a minha fé propriamente dita. Como buscar isso? Eu acho que a melhor dica é o esforço da meditação diária. Por mais que é muito importante congregar-se, é muito importante ouvir alguém mais experiente falar da palavra, isso nos dá crescimento, mas nada substitui a sua experiência com Deus individual. Aquilo que o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 6, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai
que em secreto te ouve e te responde. Uhum. Eu acho que quem ainda não teve essa experiência com Deus, a melhor forma de iniciar essa experiência é fechando a porta do quarto e ficar só com Deus. E o que mudou depois disso, da sua perspectiva? O que mudou na sua vida, do seu olhar para o mundo? Eu acho que saiu o egoísmo e veio uma vontade muito grande de entregar minha vida para um propósito muito maior, não apenas o meu propósito específico individual, mas um pensamento de eternidade e não apenas um pensamento temporal. Você sente que a partir dali a sua identidade mudou? Você encontrou um propósito de vida que fizesse sentido? Porque eu penso assim, tem 3 anos que eu realmente mergulhei assim na palavra. E antes eu achava que eu tinha um propósito de vida. Antes eu também achava que eu tinha minha identidade. Mas eu sinto que só quando eu me aprofundei no relacionamento com Deus foi que realmente encaixou. Foi quando realmente fez sentido e me direcionou para algo. E não só algo que preenche todos os espaços da minha alma, entende? E conversando com as pessoas, como eu faço, não é comum, poderia ser comum, né? O Cristocast é essa missão que eu nem pensava, nunca imaginava, mas que por causa disso a minha vida tomou uma nova direção e veio sendo preenchida. Como que você sente esse caminho que Deus te deu? Eu vejo que ali por volta dos 14 anos eu já tinha uma certeza muito clara, porque era o que queimava no coração. Como eu disse, não foi uma voz que eu ouvi, mas era algo que eu sentia no coração. Em João, no capítulo 8, Jesus ele é questionado a respeito de quem ele era, porque ele falou bastante. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Ele cita por diversos momentos eu sou. E depois que ele fala eu sou a luz do mundo, os mestres da lei e fariseus questionam ele. Como que você dá testemunho de si? Aí eu acho fantástico a resposta dele, porque ele diz: eu falo de mim porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. E quem dá testemunho de mim é o meu Pai. Essa resposta de Jesus é fantástica, porque ele dá a noção de identidade. O que seria identidade baseada nesse texto? Identidade é igual a origem mais destino, de onde eu vim e para onde eu vou. Então, saber quem eu sou tem a ver, eu descobrir de onde eu vim, e esse de onde eu vim, quando se trata da nossa vida, é uma vida que foi resgatada por Jesus de algum lugar, de lugares ruins. Esse resgate que Jesus faz da nossa vida. A gente sabe de onde a gente veio. E quando Jesus fala para onde ele vai, o destino de Jesus era ser rei. Mas para ele ser rei, ele tinha que passar primeiro pela cruz. Então, Jesus nos dá uma noção de destino. Nosso melhor destino está nele. Quem dá testemunho por ele era o Pai. Então, eu preciso ouvir do Pai que dá testemunho de mim qual é o meu destino. No meio disso, vai ter que ter a cruz. Faz parte, né? Romanos capítulo 8, o final do capítulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente fala todas as coisas, não é sempre as coisas boas. As coisas boas também. Mas tem coisas ruins que acrescentam, que nos amadurecem. Faz parte. Certeza. Nós somos formados pelos bons momentos, mas também pelos maus momentos. Não é verdade? Com certeza. Acho que deixa eu apagar aqui. Nós também somos formados pelos momentos ruins que nos amadurecem. Então, quando a gente fala do destino, o destino ele é algo que preenche a nossa vida como um todo. Ele preenche o nosso objetivo de vida. E nem sempre o destino pode ser algo totalmente concreto. O destino pode ser um povo,
o destino pode ser uma missão específica ou não, pode ser geográfico ou não, isso se torna um pouco amplo. Mas uma certeza a gente tem, quando a gente encontra o nosso destino, a gente encontra sentido para a nossa vida, a gente encontra propósito, todas as áreas são preenchidas e, principalmente, a gente encontra Deus caminhando e abençoando esse destino, esse propósito, mesmo que tenham lutas no meio, né? Sim, sim. Eu vejo hoje como destino do qual o Senhor me deu é propagar o evangelho, principalmente para as pessoas que não teriam o evangelho à disposição deles, com facilidade. No meio disso, a gente acaba apoiando muito o trabalho entre países não alcançados, mas também em Belém sobre algumas comunidades que têm uma dificuldade de acesso ao evangelho, no Pará como um todo. E dentro desse objetivo, por épocas, eu posso ir mudando alguns projetos, desde que todos os projetos alcancem o mesmo objetivo. Sim, compreendo. Não sei se você consegue entender bem. Quando você fala do seu projeto, existe um objetivo muito concreto. E existe esse projeto. Quem sabe no futuro, para alcançar o mesmo objetivo, Deus te dá um outro projeto. Isso pode acontecer. E por isso eu acabei fazendo vários projetos diferentes no decorrer da caminhada, mas todos alcançando o objetivo de chegar com o evangelho para algumas pessoas que não teriam facilidade de ter esse evangelho. Entendo. Você citou agora há pouco a apologética, né? Que é algo que você gosta de estudar, já estudou bastante. Então, eu fico curiosa, porque nós temos uma pergunta aqui no programa que a gente sempre faz, é uma provocação, na verdade, que é: Deus existe e eu posso provar. Você que é especialista em apologética, como responderia essa provocação? Bom, eu vou basear num livro do Atster McGrath. É um autor que eu aconselho todo mundo, não apenas os cristãos, a ler. Ele escreveu, dentre vários livros maravilhosos, ele escreveu um livro chamado O Ajuste Fino do Universo. Por que o ajuste fino do universo? No livro ele começa a narrar o que houve na criação que permite a criação ser perfeita para a vida humana. E que se eu tirar 1 milímetro daqui, 1 milímetro dali, a vida humana não seria possível. Certo. Dentro disso, ele vai explicando vários pontos. Um deles é a gravidade. Se a gravidade fosse só um pouquinho além do que é, ou nós estaríamos flutuando, não conseguiríamos pisar, como acontece no espaço, ou a gente teria um peso tão grande que a gente não conseguiria caminhar. Então Deus criou de uma forma perfeita. Deus criou também de uma forma perfeita a densidade da água. A densidade da água, se ela fosse um pouquinho diferente, a vida animal dentro da água não seria possível. Vamos pensar nos ambientes mais gelados, onde o rio congela. O rio congela, mas apenas a superfície dele. Por que não congela embaixo? Por causa da densidade da água. Sim. Se congelasse tudo, todos os animais morreriam e, consequentemente, as pessoas daquela região também iam morrer de fome porque não teriam peixe para pescar. Sim. Então, através disso, ele mantém a vida animal, mantendo automaticamente a vida também humana, através da densidade da água. Enfim, eu poderia te citar vários outros exemplos da perfeição da criação de Deus, que nos prova que existe uma mente inteligente, e essa mente inteligente criou tudo numa riqueza de detalhes. Por quê? Porque ele queria criar o melhor para que o ser humano pudesse viver aqui. Eu acredito nisso. Infelizmente, não é mais perfeito por conta do pecado. Sim. E a culpa é toda nossa. Porque ele nos entregou ali para Adão para reger. Por conta do pecado, nós estamos vendo uma série de acontecimentos com a criação que não foram originalmente pensados pelo Criador. Acho que você percebeu que em nenhum momento eu falei natureza, né? Falei criação. Isso, criação, sim. Porque natureza vem lá de Darwin, veio do natural. Isso não veio do natural, veio de um Criador. O nome correto para nós cristãos é a criação.
Tem uma vertente científica agora que fala do design inteligente de Deus. É semelhante? É isso mesmo que eu falei. Entendi. Design inteligente é Deus como um designer que, na sua infinita sabedoria, criou tudo nessa mais perfeita orquestra, sem deixar nada sair do lugar. Isso é o design, a teoria do design inteligente. Que dentro do design inteligente dá pessoas que acreditam no criacionismo ou não. Um criacionista é aquele que acredita em Deus como criador. Existe o criacionismo bíblico, que acredita firmemente no que a Bíblia diz. Um criacionismo não bíblico, que aí pode entrar outras religiões que acreditam no Criador. Existe um criacionismo científico que tenta estudar como que, a partir da criação, poderia tudo ter sido regido pelas leis da química, da física e da biologia. Então, existem vertentes, mas tudo está dentro de existe uma mente inteligente que criou. É a teoria do design inteligente. Sensacional. E eu queria também perguntar agora, outra pergunta que a gente sempre faz aqui no programa, é por que vale a pena crer? Por que vale a pena crer? Porque Deus, ele não é apenas criador, ele também é um Deus pessoal. Ele quer se relacionar. E toda vez que nós temos a fé, né, a palavra de Deus diz que a salvação é por meio da graça mediante a fé. Apenas crendo eu posso ter acesso a ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é, assim, na sua experiência, unindo tudo que você já estudou, tudo que você já leu na palavra de Deus e olhando para a sua vida, qual é a passagem que mais você se identifica? Passagem que tem queimado no coração é que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Essa é uma passagem que me marca porque a palavra original da palavra filhos é ruios, filhos maduros. O versículo anterior a esse diz que o sofrimento, o resumo do versículo é um versículo um pouquinho grande, mas vai trabalhar de que nós amadurecemos com sofrimento. Ou seja, apenas os filhos maduros vão saber se manifestar para transformar a criação, essa criação que aguarda com grande expectativa. E essa manifestação, como você acredita que ela se dá no nosso dia a dia? No nosso servir? Sim, eu acredito que é uma caminhada. O primeiro ponto da caminhada é essa descoberta da nossa identidade. Por quê? Porque eu posso sair servindo aleatoriamente. Posso achar que o serviço cristão é única e exclusivamente trabalhar num templo da igreja. Qualquer templo aí. É importante a limpeza do templo, é importante a organização. Mas será que todo mundo vai fazer isso? Não. Então, a primeira caminhada disso é eu descobrir a minha vocação específica. Nem todo mundo vai ser pastor. Nem todo mundo vai ser um padre, porque não era esse o objetivo do evangelho. Então, depois que eu descubro exatamente a minha vocação, que de repente pode ser professor, que de repente pode ser um empresário que leva os princípios, pode ser uma comunicadora. Enfim, quando eu descubro isso, aí eu vou servir dentro daquilo que ele me deu. Aí o meu serviço vai ser eficaz. Primeiro porque não vai ser um bocado de robô fazendo a mesma coisa, mas a igreja vai estar nos diferentes setores da sociedade, cada um fazendo o seu propósito, e o corpo de Cristo ele é edificado, porque o corpo bem ajustado, como está em 1 Coríntios 12, o corpo bem ajustado vai formar o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Se todo mundo quiser fazer a mesma coisa, o corpo nunca vai estar bem ajustado. Aí eu vou servir em cima daquilo que Deus deu para mim fazer, não aquilo que Deus deu para você fazer. Eu não vou fazer o seu. Você não vai fazer o meu. Quando a gente descobre exatamente o nosso propósito, a nossa vocação, a gente vai servir de maneira muito mais eficaz. Aí tem outro texto muito importante dentro disso,
que é 2 Coríntios, capítulo 5, eu acho que é o 5:26, se eu não me engano, que vai dizer: e ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas e nos deu o mistério da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Deus, como se ele estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Reconciliem-se com Deus. Ou seja, a proposta é que ele quer reconciliar todas as coisas e ele vai enviar os seus embaixadores para diferentes setores com a finalidade de reconciliar todas as coisas. Aí eu lembro de uma frase do Abraham Kuyper, um reformador que viveu ali por volta de 1880, 1890, e ele disse que não há um só centímetro sequer de todo o universo criado que Cristo, Senhor de tudo, não clame, é meu. Ele quer embaixadores enviados para todos os lugares para reconciliar todas as coisas, declarando que tudo é do Senhor. E aí a gente precisa focar cada um em fazer a sua parte. Descobrir primeiro a sua parte para poder fazer de maneira eficaz. Compreendo. Sensacional. Pastor, não tem como agradecer. Você quer deixar um recado, por favor? Ali para aquela câmera. Antes disso, eu posso falar dos nossos projetos futuros, Com que eu certeza. gostaria muito de... Vamos. Quem sabe alguém que está ouvindo aí quer se envolver nesses projetos. Certo. Vamos conhecer. Hoje, além de estar à frente de uma congregação, eu faço parte de uma organização chamada OM. O nome OM é Operação Mobilização. Tá. Essa organização, ela já tem hoje no mundo 2 navios que servem para evangelização em lugares não alcançados. Um veio em Belém em 2019, chamado Logos Hope. Você chegou a ouvir falar? Eu ouvi falar só. Ele aportou em Belém com a maior biblioteca flutuante do mundo. Sim, antes da pandemia, lembro. Aí, a proposta do Logos Hope é arrecadar recursos em nações alcançadas, vendendo livros, e usar esses recursos para dar Bíblias em países não alcançados. Eles também estavam dando filtros na região da África, onde a água não é potável. Só que hoje nós estamos desenhando um novo projeto. Eu fui um dos que contribuiu na vinda do Logos Hope para Belém. E depois desse relacionamento que permaneceu, eles me fizeram um convite para coordenar um novo projeto. O novo projeto que nós temos é um navio exclusivamente para a região norte do Brasil. Sensacional. Alcançando ribeirinhos, quilombolas e indígenas. Mas esporadicamente a gente deve entrar na América Central, porque existem também ilhas na América Central com uma extrema carência. Nós estamos desenhando para que esse projeto venha se concretizar em 2026. Então, em 2024, nós vamos fazer uma viagem experimental com o intuito dos coordenadores mundiais conhecerem a realidade ribeirinha, que vai ser em agosto. Excelente. Então, o que nós precisamos hoje, e nós precisamos muito mais de pessoas do que de recursos. Nós precisamos de pessoas que consigam contribuir na navegação, que nos ajudem na tradução de materiais, pessoas que sejam da área de saúde e queiram doar um tempo no navio quando a gente começar, porque a gente já vai fazer algumas viagens experimentais antes de ter um navio. E uma viagem dessa dura quanto tempo, mais ou menos? Bom, a gente vai fazer as experimentais em torno de 4 dias. Tá. As experimentais vão servir para a gente ver como vai ser na prática a atividade do navio, junto às comunidades ribeirinhas. Tá. Quando o navio estiver, a gente vai abrir oportunidade de 3 meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos. Nossa. Que aí 2 anos é um tempo, mas o interessante é que a pessoa ela sai de lá falando inglês fluente, porque ela vai aprender lá dentro. Ela vai sair com uma formação para trabalhar na área de navegação. Dependendo da área que ela escolher servir lá dentro, porque a parte de navegação todo mundo vai sair em inglês também. Mas dependendo do que ela escolher, ela vai sair com formação para trabalhar em biblioteca, livraria. Ela vai poder servir diferentes comunidades, porque a gente quer trabalhar com filtro, a gente quer trabalhar com saúde, e a gente vai abrir oportunidades para profissionais liderarem as equipes, mas para voluntários que queiram aprender essas áreas.
Vai servir como uma espécie de estágio, até formação, dependendo da legalização que a gente conseguir no meio disso. Entendi. Incrível. E como faz para entrar em contato com você, caso queiram participar? Pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que está lá, Rodrigo Gonçalves. Só colocar lá, eu mando meu telefone, a gente começa a conversar. Tá. Rodrigo Gonçalves, Rodrigo é com Y no lugar do I. Joga lá no Instagram, fala comigo no direct que a gente começa a dialogar. Eu vou coordenar o projeto e a gente já está tentando trabalhar ao máximo para acelerar a vinda dos projetos. Muita coisa a gente não conseguiu ainda, justamente por falta de pessoas para trabalhar com a gente, principalmente nas traduções do material. Entendo. Mas esse é um projeto fantástico. Nós também estamos começando a receber, a primeira equipe vai vir em setembro. A gente vai começar a receber equipes internacionais para levar para comunidades ribeirinhas onde não tem igreja. A primeira equipe vem em setembro. E a gente vai precisar de logística para ajudar essas pessoas a chegar lá, principalmente tradutores. Porque uma pessoa de outra nação chega num local desse, ele precisa se comunicar, né? Sim. A gente só tem uma tradutora disponível até agora, mas a ideia é de ter uma rede grande, por quê? Porque às vezes não dá para um, mas daria para outro, a data. Se a gente tiver um contato grande, pessoas que coloquem suas datas que podem à disposição, as que não podem, a gente vai organizando essa agenda. Acho, inclusive, que eu tenho contato de 2 tradutores para te indicar. Excelente. Que com certeza iam gostar muito de engajar nessa missão. Excelente. E vai ser muita visita para Ribeirinho, não só para Ribeirinho. Nós queremos entrar nas comunidades quilombolas, principalmente de Salvaterra. A gente tem pesquisado para aquela região ali de Igarapé-Açu, algumas comunidades que são bem registradas, que às vezes as pessoas olham muito para o Marajó, por causa da divulgação, e a gente tem um enorme número de comunidades na beira de estrada que tem a mesma necessidade das comunidades ribeirinhas e talvez não receba o mesmo tipo de ajuda, né? Então a gente vai tentar olhar para todos. Incrível esse projeto. Faço votos de que seja muito próspero. Amém. E que alcance muitas pessoas, viu, pastor? Você tem um recadinho? Bom, eu acho que o principal recado é que você separe um tempo com Deus diariamente. Que você pegue a palavra, que você leia, que você cresça nessa palavra, que você não tenha vergonha de falar de Jesus a todos que você encontrar. Amém. Me dê sua mão, licença, porque aqui a gente agradece, assim, segurando Amém. na mão. A gente quer muito, todo mundo que vem aqui, a gente agradece, assim, para sentir realmente a presença de Deus aqui e passar essa energia. Muito obrigada, que Deus abençoe sempre a sua pessoa, a sua família, o seu ministério. Amém. Que o Espírito Santo esteja sempre presente e acompanhando. Muito obrigada. Viu? E você que ficou até agora ouvindo a nossa conversa, escreve aí nos comentários o que tocou o seu coração, o que você achou desse projeto maravilhoso que o pastor trouxe aqui para a gente conhecer e tudo que foi dito. Eu tenho muito forte dentro de mim que o Espírito Santo, quando se faz aqui presente, através das palavras dos nossos convidados, é para alcançar você aí do outro lado. Eu tenho certeza que aí tem alguém que precisava ouvir essa conversa hoje. E eu espero que tenha sido uma bênção na sua vida. Seja também você bênção na vida de alguém, compartilhando esse conteúdo. E, como sempre, com muita alegria, você sabe que eu e você nos vemos no próximo CristoCast.